Ueba! Fala aí, galera do Toque Passa, beleza? De volta para falar da Copa Sul-Americana. Ontem a gente teve dois jogos de brasileiros. Teve o Corinthians contra o Deportivo Lara e teve também o Fluminense contra o Atlético Nacional da Colômbia, cujo jogo eu vou comentar neste momento, que foi o que eu assisti por completo. O Fluminense foi com o time inteiro, com o time titular, digamos assim, para o jogo contra o Atlético Nacional, que é um time colombiano que vem passando por muitas crises. Algo parecido mais ou menos com o Fluminense, com atraso de salário e tudo mais. A grande diferença é que em campo o Fluminense vive um ótimo momento, acho que podemos dizer isso desde as últimas semanas. E aí o Fluminense meteu uma goleada de 4-1, que poderia ter sido muito mais, não só o Fluminense levar mais gols, como fazer mais gols também. Mais uma vez, o time do Fernando Diniz mostra uma regularidade no seu ataque bem impressionante. E o destaque fica claro para o garoto João Pedro, que teve uma atuação digna de craque. É muito cedo para falar do que esse garoto, que já foi vendido para o Watford, vai render, mas é impressionante ver o que esse menino já fez. Ele deu 9 finalizações durante todo esse tempo, durante todo esse jogo, 7 corretas, e fez 3 gols no jogo. E não foram 3 gols fáceis, tá? Foram 3 gols que mostram muito a habilidade do moleque, mostram um oportunismo único e realmente um talento nato, assim. O que vai acontecer com ele depois é difícil de saber, mas realmente é um jogador diferenciado. Ele fez 3 gols e deu uma assistência num cruzamento para o Luciano, onde ele joga a bola na cabeça do Luciano e o Luciano faz o outro gol. É impressionante o desempenho dele, 17 anos ainda o garoto, mas sabe se posicionar muito bem, tem o drible e tem o posicionamento e a finalização de um centroavante, de um atacante clássico, que é difícil a gente ver no futebol brasileiro recentemente. Acho que, sei lá, a gente viu algo parecido com o Pato. O Gabriel Jesus tinha algo parecido, mas o João Pedro é mais alto, tem mais um quê de finalizador e de centroavante mesmo. Foi uma atuação para encher os olhos, depois dele já ter feito o gol no clássico contra o Flamengo no Campeonato Carioca, de ter entrado no finalzinho ali contra o Cruzeiro e ter feito um gol. Realmente impressionante. Eu já tinha falado aqui algumas vezes que ia ser difícil do Fernando Diniz deixar esses garotos, porque tem o Marcos Paulo também, que acabou entrando depois e que é muito bom de bola. E o Fernando Diniz fez exatamente isso, colocou o moleque pra jogar e ele correspondeu imediatamente mesmo, porque com 3 minutos ele fez um gol. Enfim, vamos acompanhar ainda essa carreira do João Pedro, que tem muito o que render e é muito gratificante ver um moleque desse jogando tanta bola. Mas e o time do Fernando Diniz tem alguns defeitos que continuam a ser mostrados. No começo do jogo, ali mais ou menos com 15 minutos, já estava 3-0, 16 minutos acho que já estava 3-0 para o Fluminense. O Barcos, que, né, ex-atacante Cruzeiro e Palmeiras, já tinha colocado uma bola na trave, uma jogada muito bonita, e logo depois acabou fazendo o gol de pênalti, que o goleiro Agenor quase pega a bola. Mas nesses dois momentos, eu acho que em alguns outros momentos também do começo do jogo, ficou muito claro que a defesa e recomposição das laterais do Fluminense ainda é muito prejudicada. O lado esquerdo tem um problema menor, porque o Caio Henrique vem fazendo partidas muito boas. Aliás, ele era volante e o Fernando Diniz começou a usar ele como lateral esquerdo e ele tá substituindo ali o Marlon. E cara, ele vem fazendo ótimas partidas tanto no ataque quanto na defesa. Tem um fôlego esse moleque que é impressionante, assim, é impressionante mesmo. E outro moleque de destaque que eu acho que vale a pena falar é o Alan. O Alan, que era da base do Internacional e que também é o volante, ele é praticamente ali o protetor da zaga do Fluminense, só que ele faz isso praticamente sozinho e ele tenta cobrir muito também o lado do Gilberto, que é um lateral muito bom no ataque, mas na defesa tem muitos problemas. E aí, como a linha de defesa do Fluminense joga muito adiantada, com o Nino e o Matheus Ferraz jogando lá na frente, quando perde a bola nesse primeiro passe ou no segundo passe, já que o time tenta rodar a bola muito entre zagueiros, volantes e laterais, antes da bola chegar na frente, eu acho que fica muito claro que a recomposição é mal feita. E o Fernando Diniz claramente pede para os zagueiros irem logo para frente para tentar dar esse bote, ou às vezes até só fazer a falta no campo de ataque ainda. Mas nem sempre funciona, e o Atlético Nacional conseguiu trocar algumas vezes bons passes e mostrar esse defeito de recomposição do Fluminense, e principalmente no atraso da recomposição das laterais. O Gilberto fez o pênalti exatamente no momento como esse, quando ele perdeu
errou o passe e ele não conseguiu fazer a cobertura e chegou atrasado e fez o pênalti. Isso aconteceu algumas vezes e vem acontecendo isso em alguns outros jogos. O Fernando Diniz conseguiu impor, novamente falo isso, impor um meio campo e um ataque que consegue jogar muito bem, é muito leve esse time, ele consegue fazer triangulações com certa rapidez, apesar de ter um elenco ainda tecnicamente defasado. O Ione, o Luciano, o João Pedro funcionaram muito bem e claro que a defesa do Nacional era muito fraca. Era muito fraca, sem tirar os méritos do João Pedro, obviamente. Mas times muito mais fortes do que o Atlético Nacional estão no Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai continuar a ser combatido em relação a esse seu ataque e principalmente em relação à defesa. Que o Fluminense precisa, sim, rever suas prioridades em relação ao treinamento disso. E eu reafirmo mais uma vez que é preciso se adaptar às realidades, a realidade que você tem do seu elenco e também a realidade do time que você está enfrentando. Dentro de casa o Fluminense tem todo o direito e deve se impor, mas fora de casa, às vezes, dependendo do adversário, acho que o Fernando Diniz precisa entender e treinar um pouquinho melhor a sua defesa, principalmente nas bolas aéreas, que continua a ser um pesadelo. A partida foi muito boa, mas para quem assiste e acompanha o Fluminense, eu acho que fica muito claro que a defesa precisa de alguns ajustes e que isso pode acabar custando todo esse desempenho maravilhoso que a gente tem aí de meio campo e ataque, que é um momento glorioso realmente neste momento do trabalho do Fernando Diniz. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Acho que a empolgação é legítima, mas tem que colocar o pé no chão, porque ainda tem muita coisa para melhorar nesse time. E, sim, deixando de fazer os elogios a um trabalho super limitado, com instrumentos de trabalho super limitado, o Fernando Diniz está conseguindo colocar uma proposta de jogo bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer, mas deixa aí seus comentários o que você achou desse jogo do Fluminense. E o João Pedro é realmente o futuro do futebol brasileiro? Mas olha, ele já está vendido, o cara vai já para a Inglaterra no ano que vem. Mas acompanhe também o Marcos Paulo, o Alan e o Caio Henrique, que são jogadores interessantes de se olhar e que acredito que em breve vão sair do Fluminense também. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!